Que isso, eu que agradeço. Muito obrigado pela confiança mais uma vez. Contem com a gente a partir de agora, o sucesso de vocês é o nosso sucesso. Fechado? Valeu, queridos. Tamo junto. Ótima semana pra vocês. Tchau, tchau. Galera, fechamos mais um cliente, Bom dia, cara audiência do YouTube da Dom. Como é que vocês estão? Eu tô muito bem, obrigado pela pergunta, sei que tu perguntou aí de casa. No vídeo de hoje, a gente vai passar pelo processo de implementação de um novo cliente na nossa pauta. O que isso quer dizer, Rafa? É mergulhar fundo na nossa operação mesmo, colocar a pele em jogo para que tu entenda na prática como é que funciona os primeiros 30 dias de contrato do cliente com a gente. Então a gente vai passar pela reunião de kickoff, pela reunião estratégica, pela elaboração da estratégia de conteúdo, planejamento, captação, design, absolutamente todas as etapas da máquina de conteúdo. Tu vai ver como é que isso funciona na prática. Então fica aqui, curta esse vídeo, se inscreve no nosso canal e acompanha a Dom nesse processo. Oi gente, tudo bem? Estamos aí na expectativa da chegada de um novo cliente aqui na Dom. E esse é um momento muito importante. A gente geralmente, quando possível, faz presencial para já trazer o cliente para perto da gente e iniciar esse relacionamento. E contextualizando para vocês sobre o que é essa reunião de kickoff, ela é uma reunião de início de trabalho. Então nela a gente vai apresentar o time por parte da Dom, né, que vai estar criando o conteúdo efetivamente para esse cliente. A gente vai apresentar um pouquinho da nossa cultura, vai falar sobre como a Dom funciona, ou seja, os nossos processos efetivamente, e vai alinhar quando cada coisa vai acontecer. Além de tudo isso, e muito mais importante, é onde a gente vai efetivamente conhecer o negócio do cliente, entender, brainstormar ideias, pegar esse diagnóstico, enfim, para a gente construir o nosso planejamento macro, que é a estratégia macro de tudo que a gente vai desdobrar ao longo dos próximos meses. Gente, agora são 7h07 da noite e eu fiquei envolvida depois da reunião de kickoff, como vocês viram. Fiquei envolvida com mais outras coisas, então tô conseguindo parar pra falar com vocês só agora. Quero contextualizar pra vocês um pouquinho como que foi essa reunião. Foi uma reunião muito boa. Todo o time conseguiu captar muito bem o que o cliente precisa. E como eu falei antes, é um momento onde a gente, de fato, consegue entender as dores do cliente, entender os principais objetivos que ele quer com o nosso trabalho. E em cima disso, a gente vai, então, lapidar tudo isso, pensar em tudo isso, pensar nas linhas editoriais. São clientes que já vêm muito machucados de outras agências, então eles já passaram por 5 outras agências. E uma dor, como sempre, que eles trouxeram é a falta de organização, a falta de padrão, a falta de previsibilidade, que com a gente eles com certeza não vão sofrer, digamos assim, né? Porque a gente é tudo muito preto no branco, tudo muito organizado, tudo muito minuciosamente detalhado para garantir que as pessoas consigam ter essa organização junto com a gente, trabalhando com a gente. Então é isso, aguardem os próximos episódios, né? Tem muita coisa para acontecer, essa foi a primeira reunião, então a gente ainda tem toda a produção do macro, tem a reunião estratégica, tem a captação, enfim, todo o processo da máquina de conteúdo ainda vai rolar, então fiquem ligados. Gente, vamos lá. A reunião de kickoff foi finalizada. A Nath já deu um contexto para vocês, qual é a importância dessa reunião, por que a gente coleta o maior número de informações do cliente nesse momento, porque depois, na sequência, a gente vai partir para a construção do planejamento macro, tá? O planejamento macro, ele é o documento que vai permear todas as nossas estratégias com esse cliente durante todo o período de contrato. A gente sempre costuma dizer que ele não é um documento escrito em pedra, então a gente pode fazer algum ajuste no decorrer do projeto. Se as metas são alcançadas, a gente também escreve novas metas, né? Pensa em novas metas, e dentro desse material, dentro desse PDF, digamos assim, dentro do planejamento macro, a gente vai colocar toda a parte estratégica do cliente. Então eu sou Carol, aqui faço parte da Dom na parte do planejamento, e dentro desse material eu penso em toda a estratégia do cliente. Qual vai ser o posicionamento, o objetivo da marca, os nossos KPIs para que a gente alcance esse objetivo, as nossas metas principais, a nossa comunicação. A gente seleciona e coloca dentro desse documento, inclusive até os emojis que a marca vai utilizar na comunicação. Então, de fato, é bem detalhado. Eu tô com ele aberto aqui, tô iniciando agora. Um ponto legal também é que eu sempre gosto de vir para um ambiente mais fechadinho para que eu consiga me concentrar, já que ele é um documento importante, né, que vai permear, que a gente vai apresentar para o cliente. Vocês vão ver no decorrer do vlog esses acontecimentos por aqui, mas a gente produz ele dentro do Canva, faz toda a parte de estudo de marca, de concorrência,
concorrente, de mercado, e a gente apresenta isso para o cliente na nossa próxima reunião, que é a reunião estratégica. Então agora, quem conhece a Dom há mais tempo ou acompanha um pouco dos nossos vídeos, sabe que a gente usa o ClickUp para tudo. Aqui no ClickUp já tem uma tarefa aberta, já vou iniciar o planejamento macro desse cliente, agora começam os estudos, toda a parte de pesquisa e tudo mais, para que depois a gente possa apresentar. E aí, gente, eu vou trazer só um spoiler para vocês, tá? Inclusive, os alunos do Agência Organizada têm uma aula, um módulo, se eu não me engano, só sobre planejamento macro. Então, eu vou trazer só um spoiler do que mais ou menos a gente faz por aqui. Aqui, ó, a gente tem um exemplo de um outro cliente que a gente está agora começando a reformular. E aí, lá no começo do planejamento macro, a gente define o nosso principal objetivo dentro desse período que a gente está junto com o cliente. E aí a gente começa a entender, bom, se o nosso objetivo de marketing é esse, a gente precisa estabelecer metas, né, para que a gente chegue nesse objetivo. Então aqui, por exemplo, nesse caso, a nossa ideia de objetivo de marketing para esse cliente era consolidar a empresa como referência, fortalecendo a presença digital dela e impulsionando o faturamento com uma comunicação clara e objetiva. E a gente definiu duas metas, aumentar em 50% o número de seguidores, né, no Instagram em até 3 meses, e a meta número 2 era aumentar a demanda por clientes finais. E aí, para que a gente entenda se essas metas elas foram cumpridas, a gente ainda assim define os KPIs, então a gente define 2 KPIs para cada meta. Então, de fato, é super complexo, é bacana porque o cliente entende esse processo, a gente percebe aqui que o cliente fica feliz de ver que tem um penso estratégico por trás da marca. E modéstia à parte, essa aqui é uma das minhas partes favoritas do processo como um todo estratégico dentro da gestão de redes sociais. Então agora é o momento onde a gente vai apresentar toda a estratégia que a gente pensou. Vocês viram aí, reunião de kickoff, construção do planejamento macro, construção do design, desses posts prévios, né, da comunicação que a gente pensou para esse cliente. E agora o cliente até já está na nossa porta para a gente receber ele e apresentar todo esse material. Nesse material tem o diagnóstico do perfil, uma pesquisa de benchmarking, tem várias informações necessárias que vão nortear a criação de conteúdo para os próximos meses. Então fiquem ligados que já a gente vai contar tudo para vocês sobre a captação audiovisual, sobre a edição desses materiais e tudo mais. A gente acabou de finalizar a reunião estratégica e foi muito legal. O cliente ele já vem com algumas dores de outras agências, já vem com algumas nuances que a gente precisava resolver nesse momento. E como a gente apresentou toda a nossa estratégia macro, digamos assim, a gente já aproveitou esse momento para alinhar algumas outras expectativas. A gente está num período do ciclo também, onde a gente tem que ter um alinhamento maior, onde a gente capta, muitas vezes, faz a captação audiovisual para 2 meses, enfim, a gente tinha algumas questões muito importantes para alinhar com ele e isso foi feito. O cliente saiu daqui com tudo aprovado, planejamento macro aprovado e roteiros da captação, que já vai ser na segunda-feira, tudo aprovado também. Então foi muito positivo, muito legal. E agora, claro, o próximo passo é a gente fazer a captação audiovisual, partir para edição e fazer a entrega desse material em breve. Chegar aqui na captação, como vocês estão vendo aqui atrás, estamos montando todos os equipamentos, a gente geralmente chega, tem uma visão geral do espaço, entende onde a gente pode encaixar cada programação do roteiro, né? O de hoje inclui tanto fotos quanto vídeos, e esses vídeos sendo de imagens do espaço, mas também vídeos falados. Então, a gente já está organizando aqui o espaço, organizando os equipamentos para começar a nossa captação, como vocês estão vendo aqui. Aí a gente vai acompanhando aqui como vai sendo e eu vou mostrando um pouquinho para vocês. Bom, então eu estou usando aqui o Amaran 200X, de 200 watts, para fazer a nossa key light. Como a gente eu quero usar esse cenário aqui para gravar, e aí a gente tem a parte da rua ali, que é clara pra caramba, hoje tem bastante sol. Eu tô usando essa luz bem potente, que vai compensar, né, pra gente não ficar com um fundo estourado e a pessoa aqui no primeiro plano escuro, enfim. E aqui no contra eu tô usando um Sokane 100X não, um Sokane de 100 watts,
que vai ser o nosso contra, que vai fazer aquela luzinha bonita no ombro da pessoa. Aqui, ó, tá vendo que tem essa marcação aqui entre as lajotas aqui? Quando elas se cruzam? Ali do teu ladinho, um pouquinho pro lado. Aqui, bem onde elas se cruzam aqui, ó. Aí. Isso, aí vai ser o nosso lugar. Pode virar bem de frente pra cá. Top. Pra mim tá bom, Isa. Me ajuda aí. Aproveitar que tem uma menina junto. Ó, vou te explicar como é que a gente vai fazer. Tu não precisa decorar o texto inteiro, eu vou te falando frase por frase e tu só vai repetindo. Então eu já vou te falar na entonação, se é um ponto final, se é uma vírgula, ponto de interrogação, é só repetir. Só vou te pedir, se tu achar que tá muito longo, se tu achar que tá ruim, pode pedir pra eu cortar, que eu divido a frase pra ti. E se tu quiser pausar, alguma coisa assim, quer tomar uma água, não tem problema, porque a gente vai fazer bem picadinho assim mesmo, daí tu pode pausar de boa. Cada espaço tem uma necessidade diferente. Cada espaço tem uma necessidade diferente. Ambientes de descanso pedem luz mais quente. Ambientes de descanso pedem uma luz mais quente. Entre 2.700 e 3.000 kelvins. Entre 2.700 e 3.000 kelvins. Já as áreas de trabalho, como cozinhas e escritórios, Já nas áreas de trabalho, como cozinhas e escritórios, funcionam melhor com tons mais neutros ou frios, acima de 4.000 kelvins. Muito grande? de novo. Funcionam melhor com tons mais neutros ou frios. É normal ficar nervoso, mas vai dar tudo certo. Gesticula o máximo que tu conseguir. Porque o nosso pós-venda é real. Estamos aqui na região metropolitana de Porto Alegre, em Novo Hamburgo. Quando eu falei que tinha acabado, ele fez uma cara assim, bah, agora que eu tava gostando. Eu tava gostando agora. Pessoal, captação concluída por aqui. Ficamos algumas horinhas. A gente pegou fotos, vídeos, takes, vídeos falados. A gente fez várias coisas para que o nosso conteúdo do mês fique bem dinâmico, fique um material bem construído com base naquele planejamento estratégico que a gente fez na última semana, né? Tudo isso é muito bem amarrado pelo nosso planejamento de conteúdo para que esse dia aconteça. Vocês viram um pouquinho, né? Que a gente vai sempre com base num roteiro para que siga bem as estratégias que foram delimitadas. Agora encerramos por aqui, já vamos liberar o espaço, voltar para Dom, começar a edição desse material e realmente dar vida a tudo isso. E aí pessoal, bom dia, estamos aqui na Dom, já é 10 para as 10. Estou aqui com a foto do cliente novo que a gente captou ontem, o Eric captou. Eu vou fazer a edição delas e eu acho que é muito importante falar para vocês que a parte da edição, eu gosto sempre de dar uma analisada no que a gente conversou com o cliente no planejamento macro. Então, como eu sei que é um cliente de luzes de LED, eu vou buscar fazer as cores da foto mais escura, para que realce o LED em si da iluminação do produto do cliente. Então, o fundo da foto vai ser um pouquinho mais escuro, para eu conseguir dar essa realçada no produto em si, quando ele estiver ligado, né? Então, eu tô aqui com algumas fotos e eu vou querer trazer esse aspecto um pouco mais escuro. Se tu for ver, eu vou tirar aqui todas as que eu já configurei, ela tá bem clara, né? Então eu quero trazer essa ideia de um pouco mais escuro o fundo, pra gente conseguir dar esse realce no produto do cliente em si. Então o produto ele vai ficar mais realçado em questão às demais composições da imagem. Eu gostei muito do resultado aqui desses vídeos falados que a gente fez, os outros também ficaram legais, mas esses aqui acho que me saltaram os olhos, porque, como eu falei, né, eu tinha pensado em fazer, usando esse fundo da rua, para dar essa ideia bem de loja, de que eles estão localizados num ponto movimentado da cidade, e a gente conseguiu aqui iluminar o rosto dela, de maneira que o fundo não ficasse estourado, né? As luzes aqui dos LEDs deles, dos lustres também estão equilibradas e tal. Acho que foi um resultado bem legal. E espero que o cliente goste bastante. Na última etapa, vocês viram nossa equipe de audiovisual fazendo a edição dos vídeos e o nosso designer que fez toda a parte de edição dessas fotos que a gente captou lá dentro do nosso cliente. E agora, depois de ter passado pela minha revisão, de eu ter olhado esses vídeos para entender se de fato eles estavam obedecendo o roteiro, se eles estavam com uma qualidade legal, se eles estavam exatamente como eu briefei ali dentro dos roteiros, e também dar uma olhadinha nas fotos para ver se as fotos estão com uma qualidade bacana, a gente parte de fato pro planejamento do cliente. Esse planejamento a gente
gente faz dentro do ClickUp. E nesse caso aqui, é um cliente que a gente está trabalhando bastante produto. Então, a gente vai utilizar muito essas demandas do audiovisual, principalmente as fotos, porque a gente precisa trabalhar bastante conteúdos promocionais. Se a gente entende que é um cliente que vende produtos e esse é o maior objetivo dele, assim como a gente viu lá no planejamento macro, essas fotos, por consequência, também vão ser bastante utilizadas. Então, aqui no ClickUp, a gente cria todas as demandas, todos os conteúdos, a gente entende também que conteúdo que vai ser de meio, de fundo, de topo, de funil, e a gente também coloca tudo bem certinho para que o designer consiga entender. Então, o que é conteúdo em Reels, o que é carrossel de fotos, o que é carrossel, o que é post estático, e aí aqui a gente já sobe todas as referências e legendas. A partir desse momento, agora ele passa para o designer de novo, e o designer agora vai começar a fazer todas as artes e os criativos. Depois da etapa de planejamento que a gente tem aqui dentro da Dom, a gente vai para a parte de criação, onde o designer dá vida a todo esse projeto. Eu já estou aqui, já finalizei o último post da nossa entrega. E após isso, após a finalização, eu já passo esses posts pro Rafa revisar, que é o nosso head de conteúdo, onde ele revisa, vê se está tudo certo, se não vai ter nenhum ajuste. Se tiver algum ajuste, volta para mim, faço o ajuste, passo para ele e aí a gente já passa para eles a poder fazer o PDF para entregar para o cliente. Então essa parte do processo aqui, ela é um pouquinho mais demoradinha, por causa que a gente tem que criar todas essas postagens, mas depois disso só passamos pra frente e vai dar tudo certo. Esse feed aqui, como vocês podem ver, eu quis usar uma estética mais minimalista. Então lá na parte que eu tava desenvolvendo pro macro, os posts, eu já pensei nisso, para que quando o cliente aprovasse, ele já tivesse uma noção de como eu ia criar o design desses conteúdos. Então eu pensei em algo mais minimalista, com certeza mantendo as cores da marca e tudo mais, só quis usar uma estética mais minimalista, como vocês podem ver. Então ele não é um post carregado de informações, tem o texto, a imagem, e as informações necessárias. Então, essa foi minha ideia e o cliente aprovou, então a gente vai seguir esse cliente nessa estética. Uma das partes mais importantes do nosso processo da máquina de conteúdo é, obviamente, a revisão desse conteúdo, e essa é uma das minhas atribuições como head aqui na Dom. Então, é garantir que os conteúdos que a gente está fazendo para o nosso cliente sigam a nossa premissa máxima de o ouro ou nada. Então, eu acabei de terminar esse processo. Tem alguns micro detalhes estéticos que eu pedi pro Ander fazer um ajuste, mas no geral, os conteúdos seguiram a premissa que a gente trabalhou nas estratégias definidas lá pela Carol no planejamento macro. Então, tenho certeza que vai agradar o cliente e que vai atingir os resultados que a gente está esperando. Oi, pessoal! Algumas horas se passaram, a gente já teve uma reunião do meio do caminho, mas a entrega tá toda pronta. A gente já montou o nosso modelo, né, para esse cliente, já conferimos, revisamos, tudo tá feito. Agora, nesse minuto, eu tava aqui montando a mensagem que a gente envia para o cliente, dando uma primeira explicada, né, sobre como funciona esse processo, sobre o que eles precisam fazer nesse momento, que é analisar todos os conteúdos e nos dar uma devolutiva a respeito da aprovação ou possíveis ajustes. Então, chegamos realmente ao fim desse primeiro ciclo, nessa primeira etapa, porque entregando os conteúdos, sendo aprovados, agendados, a nossa máquina se retroalimenta e a gente começa um novo ciclo de produção, entrega e tudo mais. Pessoal, aqui vocês estão observando que realmente o cliente vai conseguir observar como o feed dele vai ficar ao fim do mês. Sendo um pouco mais descritivo, a gente coloca realmente quais vão ser os cards do post, a legenda, data e horário de postagem. Isso a gente faz para os conteúdos de todo mês. Lembrando que isso tudo é feito com base no nosso planejamento estratégico, no que realmente o cliente está buscando para esse novo momento da marca, né? E a gente traz toda uma organização, uma análise realmente bem completa. Por isso ela inclui os destaques, ela inclui também uma nova organização do perfil do cliente, incluindo foto de perfil, a bio. É realmente um material muito completo para que ele veja uma mudança real, uma mudança significativa e dentro de tudo aquilo que a gente conversou ao longo dessa etapa inicial, né? Realmente de reunião de kickoff, reunião estratégica, para que tudo esteja muito bem amarrado, muito bem alinhado. E é isso, agora a gente fica aqui ansioso, é um momento que a gente realmente quer muito, tem muita expectativa para saber o que eles acharam, se eles gostaram do conteúdo, e realmente como tem sido esse processo para eles. É um momento que a gente recebe também um feedback, então a gente fica aqui querendo saber realmente o que eles estão achando de tudo isso.
Vou enviar esse material para eles agora e vamos ficar na expectativa para que tudo esteja certo. Ainda essa semana a gente começa a agendar. Chegamos ao fim dos primeiros 30 dias de conteúdo para um dos nossos novos clientes. E assim, um dado muito importante, foram 17 dias úteis desde a entrada do cliente na reunião de kickoff até efetivamente a entrega que vocês acabaram de ver que foi há poucos minutos. Então assim, neste meio tempo, recapitulando, galera, teve reunião de kickoff para a gente entender o negócio do cliente, teve produção do planejamento macro, teve reunião estratégica, teve captação de 8 vídeos no espaço do cliente, né? Depois a gente, claro, criou todas as headlines, todas as legendas, definiu o calendário editorial, empacotou isso de uma forma muito bonita, muito visual, para o nosso cliente poder receber tudo isso de uma forma única, né? E aí, claro, agora ele vai ter um tempinho aí para fazer as considerações ou possíveis ajustes e até provavelmente na sexta-feira o primeiro conteúdo dele já vai estar no ar. E se tu te identificou com o nosso modelo de negócio, com o nosso modelo de trabalho, que sim, é muito efetivo, eu te convido a conhecer o Agência Organizada, o nosso treinamento de dono de agência para dono de agência. Te interessou? Clica no link que está aqui na descrição ou escaneia o QR Code.